noite! Hoje vamos continuar nossa jornada rumo ao melhor do empresariado brasileiro, entrevistando grandes CEOs, diretores e gerentes setoriais. Vamos conversar hoje com Edson Lopes, CEO da Flixbus Brasil. A empresa é considerada o maior player do mundo no setor rodoviário. Está presente em 43 países e lançou a sua operação aqui no Brasil em 2021. Graduado em Engenharia pela École Centrale Paris e pela Universidade Federal do Ceará, o nosso entrevistado é também conselheiro da Presidência da República, tendo sido nomeado em 2023 para o chamado Conselhão. Bem-vindo, Edson Lopes, aqui no nosso Rodada de Negócios de hoje. Obrigado pelo convite, Bruna. Obrigado à equipe da Rede TV pela recepção incrível. Vai ser um prazer conversar hoje com você. O prazer é todo nosso. Edson, eu li um pouco, sobre a sua trajetória antes da gente começar a nossa entrevista e é muito interessante, uma trajetória, apesar de você ser tão jovem, uma trajetória muito rica, Edson? Obrigado. Mas aí eu queria que você retomasse um pouco para a gente. Lá, desde a faculdade, até hoje, sendo CEO da Flixbus, também conselheiro da Presidência da República e também um investidor, em startups. Conta um pouco sobre essa trajetória para chegar até aqui. Legal. Eu gosto de falar muito da etapa de estudos da minha trajetória, Porque quando a gente fala de empreendedorismo de sucesso no Brasil, quando fala de trajetória de sucesso, a gente foca muito no profissional. Mas é importante a gente voltar e ressaltar a importância da educação nesse processo. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma universidade fora do Brasil, com bolsa do governo francês, na época. Isso foi um grande diferencial na minha carreira. Tive a oportunidade também, ao longo da minha vida, de viajar o mundo todo fazendo Olimpíada de Matemática, quando eu era mais novo. Isso abriu muito minha mente para estudar. A importância do estudo numa trajetória de sucesso profissional, Às vezes você nem sabe direito para onde quer ir, mas o estudo é o caminho, com toda certeza. E aí, passada essa época de estudante, eu tive algumas oportunidades profissionais muito interessantes. Acho que o grande destaque da minha carreira antes da Flixbus, que é o maior case que eu tive como gestor principal, foi o case da Uber no Brasil, que eu tive a oportunidade de participar bastante aqui também. Trabalhei 3 anos e pouco na empresa. Então, é uma trajetória que eu considero de sucesso, sim, mas a gente ainda tem uma caminhada longa pela frente, muito aprendizado. E aí, eu queria que você falasse, além de, você falou da Uber, também da Flixbus, mas você tem um lado de investidor e de ter um olhar de empreendedor que é muito seu também, Legal. Como é que você percebe que nasceu seu talento, de escolher onde investir? Legal. Hoje eu sou investidor anjo e participo do board de algumas startups. Destacaria alguns casos de sucesso, como a Caveo, empresa que acabou de fazer uma grande rodada, a Caveo Technologies, que é uma empresa de serviços financeiros para médico, por exemplo, e a In-House Market, que é uma empresa que já está presente em mais de 1000 mercadinhos de condomínio, uma empresa de tecnologia, entre outras empresas que eu tenho a oportunidade de estar mentorando nesse processo e investindo também num estágio early stage. Identificar uma empresa de sucesso envolve identificar uma equipe que é de ponta, um produto ou um serviço que faz sentido, que é inovador, que responde a algum problema real, e também o market fit, ou seja, onde aquele produto está. Porque às vezes você vai ter uma solução incrível de inteligência artificial num lugar que não tem nem internet ainda. Então, você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, com o produto certo. Óbvio que falando assim parece muito simples e cada caso é um caso, mas nessa peneira de investidor anjo, às vezes a gente tem que identificar, dentro desses 3 fatores, quais são os principais elementos realmente de sucesso da empresa. Você não vai acertar 100% das vezes. Se houvesse fórmula certa para isso, os fundos de investimento, eles contratariam com certeza quem tem a fórmula. A grande verdade é que não existe fórmula e você vai errar muito. Mas a experiência, principalmente essa trajetória que eu tive de empreendedorismo, mesmo que trabalhando em empresas que não eram minhas, como é o caso da Flixbus aqui, da Uber, mas desde o começo dessas empresas no Brasil, me permitiu ver o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Então vai muito da experiência e tem um pouco de feeling também no final das contas, principalmente quando você vai identificar se as equipes são boas mesmo, Falando em equipe, isso eu acho muito interessante, principalmente hoje, você exercendo o cargo de CEO, na Flixbus, é óbvio que também boa parte do sucesso, de um líder é a equipe que trabalha para ele. Como é que você escolhe o seu time e desenvolve esses talentos? Legal. Eu acho que eu fui o primeiro funcionário da Flixbus no Brasil, então eu tive a função de montar a equipe do zero aqui, Olha, que legal. Todas as pessoas. Uma boa prática que eu tenho até hoje, eu entrevisto todo mundo que entra na empresa. Pode demorar um tempo para conseguir entrevista, mas eu faço questão de olhar no olho de todo mundo. Porque o que vai destacar, de fato, uma equipe boa, de uma equipe excepcional,
é o que a gente chama de senso de dono, né? As pessoas terem aquele brilho no olho e estarem ali para vestir a camisa. Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer, óbvio que já fiz contratações melhores que as outras da Flixbus, entrevistei mais de 800 pessoas ao longo da minha carreira. Então, ao longo do tempo, eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi um pouco a filtrar quem tem esse brilho no olho. Vou te dar um exemplo. Claro. Alguém que chega para você e fala, eu quero muito trabalhar na sua empresa. Você pergunta o que a gente faz. Me conta aí qual que é o nosso modelo de negócio. A pessoa não sabe te responder com profundidade isso, como alguém quer te provar que é o emprego dos sonhos e não fez o dever de casa, de pesquisar a fundo o que a empresa faz, o que aquela vaga tem de requisito, né? Então, esse é um exemplo de mini tática que você tem para identificar as melhores equipes. Agora, não é só o recrutamento, né, Bruna? Eu acho que passa também por um processo de você identificar quais posições você realmente precisa na sua organização para responder os anseios estratégicos da gestão global da empresa. Passa também por você depois desse recrutamento, tem um processo de treinamento e coaching interno na empresa para as pessoas fazerem parte realmente daquela missão e terem o treinamento devido. E, em seguida, é uma questão realmente de reconhecer os talentos que estão brilhando ali e promover, e trazer aumentos financeiros, mas não só isso, trazer oportunidades também de crescimento. Claro. Acho que esse fluxo completo é um pouco uma forma resumida do meu modelo de gestão em relação a pessoas, né? E aí também, eu imagino que, geralmente, quando a gente fala de uma empresa global, como é o caso da Flixbus, você ser líder ali, é óbvio que você também tem que fazer parte de um alinhamento global com, né, as outras sedes espalhadas pelo mundo. Isso é desafiador? Até que ponto? E como você consegue burlar esses desafios no dia a dia, né? Essa pergunta é muito boa, Bruna. Pergunta de quem fez o dever de casa de pesquisar a empresa global. Olha, tem vantagem de estar numa organização global. Você aprende muito com o que os outros países fazem, você se beneficia muito. Mas tem desvantagens também. Tudo tende a ser um pouco menos customizado para o país que você está. Então, por exemplo, a Flixbus é uma empresa alemã. Sim. O time de tecnologia fica baseado na Alemanha. Eles querem construir soluções que funcionam para os 44 países. Isso é muito importante por uma questão de escalabilidade dos processos, dos custos da empresa. Mas, por outro lado, você tem que vencer, às vezes, uma briga. O Brasil é um país menor, que foi lançado há menos tempo do que uma Itália e uma Alemanha para a Flixbus. Como é que eu convenço a gestão global de que eu vou precisar desenvolver alguma coisa aqui, mesmo que o business case, ou seja, a conta de quanto aquilo ali vai gerar no curto, médio prazo, não seja tão grande? E aí vai muito do traquejo, né? A maioria das empresas globais, elas não têm times de tecnologia em todos os lugares. Hoje em dia, nem tem times de marketing em todos os lugares, que a parte de marketing de tráfego, a parte de marketing online, de growth, né, que chama, muitas vezes ela é feita centralmente. Então, nesses casos, realmente requer você saber vender internamente na empresa qual que é o pedido que você está fazendo e por que aquilo tem que ser desenvolvido e como isso, no longo prazo, vai gerar resultado para a empresa e pode ser um diferencial não só para o seu mercado, para outros. Sim. Às vezes eu me pego conversando com o gestor da Índia, com o gestor do Chile, com o gestor da Alemanha, conversando, olha, a gente está com isso aqui, é interessante para vocês, e juntando gente, é quase um movimento político mesmo. Pois é, eu imagino que deva ser, por isso que eu até falei de alinhamento, porque você é como se tivesse que comprovadamente explicar, olha, eu preciso disso aqui no Brasil por conta, né, dos desafios que a região, né? E a gente fala de Brasil e as pessoas não têm ideia, principalmente falando, né? A gente está falando da Alemanha, que é a sede principal da Flixbus. É um país, mas não tem a dimensão do tamanho do Brasil. O Brasil é outra coisa. Não é? Um país continental com vários... Eu sempre digo que o Brasil tem vários Brasis, né? Então, é diferente empreender num país como o nosso, né? E com uma oscilação também em relação à economia, que é diferente de países desenvolvidos como a Alemanha, por exemplo. Muito. Quando a gente fala de Brasil, acho que tem alguns desafios centrais, né? A gente pode citar diversas vantagens também do Brasil, tá? Claro. Por exemplo, tudo aqui é mato alto, então tem muita coisa que lá fora já é padrão que a gente pode trazer para o Brasil. O Brasil também tem muitas coisas melhores lá fora. O sistema financeiro do Brasil, do ponto de vista de pagamentos, é muito mais avançado do que o resto do mundo. Em termos de variedade de sistema de pagamento, para um país desse tamanho, o Brasil dá aula. O Pix é uma aula de como você fazer uma mistura de política pública com tecnologia desenvolvida pelo governo, né? Pelos bancos privados em conjunto. Mas, assim, a grande verdade é que, de fato, o Brasil traz alguns desafios, né? E uma peculiaridade é a questão regulatória no Brasil, né? Então, hoje, para você explicar para um alemão a questão tributária, como a reforma tributária está acontecendo, como isso vai impactar a gente, quais são as inseguranças jurídicas que isso traz, ou então no campo regulatório, no meu setor, por exemplo, de transporte rodoviário, explicar por que é tão difícil de o órgão regulador dar linhas novas de ônibus.
É muito difícil explicar o problema governamental do Brasil, que não passa Sim. por um governo de esquerda, de direita. A gente não está falando de quem está à frente, é uma questão institucional mesmo no Brasil. E isso é um desafio muito grande. Eu conversando com meus pares em outras empresas, eles que são globais também, eles têm a mesma dificuldade de explicar. Mas hoje as pessoas entendem que o Brasil é um desafio que vale a pena, né? Então, assim, por mais que tenha dificuldades, em muitas das indústrias, o Brasil é o maior mercado endereçável do mundo. No transporte rodoviário, nós estamos junto com o México, com a Índia, como os maiores mercados rodoviários do mundo. Sim. Isso torna o Brasil atrativo, apesar dos desafios que a gente tem. Até porque em muitos lugares do mundo se tem uma linha ferroviária muito grande que a gente não tem aqui. Então, as estradas ainda são as melhores e maiores, eu diria, opções para quem quer viajar. Não é verdade? Sem dúvidas. E o transporte aéreo no Brasil é muito caro, né? O transporte aéreo é muito importante, mas é muito caro. Então você pega uma família, vamos pegar uma família de 5 pessoas. Família, eu sou cearense, então eu posso falar com bastante propriedade, mas uma família de 5 pessoas que vieram do Ceará, que trabalham em São Paulo, a família com criança, com tudo. A gente pensa que não, mas essa pessoa vai pagar no Natal agora R$1.000 de volta do Ceará por pessoa, R$5.000 de passagem. De avião, seria R$2.000 cada uma. A diferença de R$5.000 no orçamento só de passagem da família. Exato. A gente acha que não, mas muita gente no Brasil precisa trocar o avião pelo ônibus para viajar a longa distância. Sem dúvida. Caso contrário, não sei, eu estou dando exemplos fictícios de preço, tá? Mas só para dar uma ordem de grandeza. Então, o ônibus é fundamental no Brasil. Isso é uma diferença muito grande em relação aos outros países, né? Quando a gente fala de Europa, tem um transporte ferroviário que é incrível lá. Você fala dos Estados Unidos, tem a malha aérea que é incrível e as pessoas têm carro próprio. No Brasil, tá caro comprar carro próprio. Tá caro viajar de avião, não tem trem e é uma opção muito confortável. É o transporte rodoviário mais confortável do mundo, é o do Brasil. Então, a gente tem muita opção legal aqui. E tem uma coisa nesse setor que é muito interessante também, principalmente até puxando um pouco da tua experiência na Uber, que são os jovens, a Jay-Z, né, a chamada geração Z, que diferentemente da nossa geração, é uma geração que não pensa em investir em automóvel, em carro. É uma geração que prefere ter a liberdade de ir e vir, né, em transporte rodoviário ou de aplicativos, né? Isso é muito interessante também. Eu acredito que isso também vocês levem em consideração para investir no Brasil. Pensa comigo, além dessa geração ser mais nova e, por consequência, ter uma renda média menor, a idade é um fator muito grande de renda, no final das contas. Não só todos os outros fatores sociodemográficos, mas a questão de idade é muito importante. Quem é jovem está na universidade, então essa pessoa já precisa economizar. Nós somos uma solução de baixo custo. Esse pessoal hoje, nós somos uma solução que tem muito alcance na internet. Esse pessoal é extremamente conectado, comparado com outras gerações principalmente. Hoje a diferença é menor, mas ainda assim é a geração mais conectada, né, até hoje. E em terceiro lugar, essa questão também dos costumes de não ter carro. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, não sou geração Z, como você pode ver, mas eu já não tenho carro há 12 anos. Estava conversando agora com o pessoal aqui antes do programa, falando disso. Eu não tenho mais carro há 12 anos, eu sou muito feliz assim. Então eu Somos entendo dois, isso. viu? Somos dois, né? Eu também não tenho carro e vivo muito bem. IPVA, não tem batida, Maravilha. não tem... É isso. Então, hoje eu, por mais que não seja tão jovem quanto a geração Z, eu me considero parte desse fluxo. Eu prefiro comodidade. Então, a Flixbus traz muita comodidade nesse sentido, em termos de transporte rodoviário. Mas não somos a única solução e nem a única indústria que tem esse tipo de comodidade, mas eu posso dizer que nós fazemos parte aí dessa tendência e que nós ficamos impressionados com a quantidade de gente jovem que viaja de Flixbus. E quais são os principais desafios, né, para empreender no Brasil hoje, que você diria assim? Insegurança jurídica e... Vou colocar no mesmo bolo complexidade regulatória, né? Eu acho que dependendo do setor, tem questões também de infraestrutura no Brasil. Quando eu falo de infraestrutura, no meu caso eu estou falando de estradas, estou falando de terminais rodoviários, mas no caso de qualquer outra indústria tem um elemento de infraestrutura importante. E o terceiro lugar são alguns outros temas aqui no Brasil, como a questão de violência, por exemplo. A gente acha que não, mas a violência ela não impacta só o dia a dia das pessoas, ela não tira só vidas, que é a principal coisa que a gente pode medir, né? De resultado, quanto uma política pública está, por exemplo, evitando mortes, alguma coisa do tipo, mas a gente está falando também do quanto isso impacta a economia. As pessoas deixam de sair de casa por problema de segurança, as pessoas deixam de circular dinheiro por isso. Então, esse é um problema que tem sido muito falado contra toda essa situação do Rio de Janeiro agora, mas é um problema no Brasil que é epidêmico, que só piora, né? Então, eu diria que esse é um tema que impacta um pouco menos o transporte rodoviário, porque as rodoviárias hoje são mais seguras, mas que é algo que assusta muito quem vê de fora o Brasil. É uma coisa muito marcante, você sabe que o Brasil tem 50,
60 mil homicídios por ano, né? Então, isso assusta qualquer empreendedor. Às vezes, até para ele vir para o Brasil estudar o mercado, né? Então, resumindo, seriam 3 pontos interessantes. A insegurança jurídica / regulatória do Brasil, a questão de infraestrutura, no geral, de cada setor tendo uma versão diferente disso, e essa questão da violência, dos problemas sociais do Brasil, né? Isso também assusta muito o investidor. Sim, eu imagino, porque é epidêmico, como você mesmo disse. Não é fácil, né, minha gente? Tem um outro agravante que eu acho que com a pandemia da Covid-19, a gente se habituou mais a ficar em casa e a fazer mais coisas dentro de casa. As pessoas trabalham home office e também vão para a empresa 2, 3 vezes. E isso virou algo corriqueiro no Brasil todo. Também isso, de certa forma, impactou o setor também? É engraçado, porque o setor de viagens ele não se beneficiou disso porque as pessoas pararam de viajar. Então, foi o setor mais impactado. Acho que o setor de... Você vê as ações de algumas empresas que são listadas na Bolsa na época da pandemia, com certeza as empresas aéreas, as empresas do setor de viagens, aí, eu não vou mencionar o nome de empresa, mas foram as que mais caíram, né? O setor de hotelaria também caiu muito. Mas engraçado que o pós-pandemia teve algumas coisas positivas. Primeiro que foi um ano muito bom em 2023. Segundo, e aí hoje a gente está operando acima do que era antes da pandemia. Talvez o transporte rodoviário não, mas outras frentes, no geral, a indústria de turismo, sim. De turismo e transporte, vamos colocar assim. Outra coisa interessante foi que durante esse período da pandemia, as empresas otimizaram muitos processos. Então, aquelas áreas que você precisava otimizar, demitir algumas pessoas, os processos que você precisava melhorar, tudo isso você às vezes não quer fazer porque é um processo difícil, é um processo complicado. A pandemia obrigou as empresas a se adequar. Obrigou as empresas a fazer uma transformação digital. E o terceiro ponto é justamente esse, a transformação digital. Você vê, o Brasil saltou uns 10, 15 pontos percentuais de penetração do e-commerce durante a pandemia. Isso é ruim para muitos negócios. Então, assim, tem negócios que vivem do offline. Mas para quem está no online, muita gente está recuperando pós-pandemia o dinheiro que perdeu durante a pandemia. E alguns negócios passaram a faturar mais na pandemia. Você vai pensar um negócio de delivery de comida, por exemplo. As pessoas não podiam sair de casa, o entregador podia. Então pensa no quanto esses negócios saltaram na pandemia. A pandemia foi horrível. Do ponto de vista pessoal, perdi pessoas incríveis. Mas assim, do ponto de vista de negócio, foi um período duro, mas que trouxe otimização forçada. É que nem quando a gente fala pandemia, guerra, essas coisas que duram muito e que são improváveis de acontecer. A gente vai para um break rapidinho, intervalo, e já a gente está de volta. O Rodada de Negócios está de volta. Eu sou Bruna Calmon e no programa de hoje eu converso com o Edson Lopes, ele que é CEO da Flixbus Brasil. E além disso, minha gente, ele também é investidor de startups e conselheiro da Presidência da República, fazendo parte do chamado Conselhão. A inteligência artificial, né, Edson? Que obviamente impacta todos os setores e com o setor rodoviário não é diferente. Não é diferente. No nosso setor, a gente está vendo transformações do tipo, as precificações das passagens estão sendo feitas usando inteligência artificial, o conteúdo de marketing está sendo criado, muitas vezes utilizando inteligência artificial. Então, assim, a transformação ocorre em todos os setores, alguns mais do que os outros. Setores 100% online, eles têm transformações mais profundas até do que o nosso, que tem muito um componente de as pessoas saem de casa, vão para a rodoviária, pegam um ônibus, fazem uma viagem. A gente ainda não inventou teletransporte, né? mas, assim, até o nosso setor, que é um setor que tem muito da vida offline, ele está sendo profundamente transformado pela inteligência artificial, é indiscutível. A gente já usa ferramentas de inteligência artificial há muito tempo. Agora está cada vez mais profunda essa transformação. Exato. Não tem jeito, gente, é um caminho sem volta, entendeu? Até em termos de marketing, Bruno, uma coisa interessante, por exemplo, a gente investe muito em canais onde os clientes vão descobrir sobre a gente. Por exemplo, hoje as pessoas estão migrando do Google, por exemplo, que é uma busca universal e até de alguns canais de rede social que eram muito utilizados para busca, para ChatGPT e soluções similares. Então, hoje, as pessoas, até a forma delas de conhecerem o serviço está mudando. E esse setor de inteligência artificial, muitas dessas soluções não oferecem oportunidade de anúncios ainda. Então, até a indústria de marketing como um todo está mudando em função da inteligência artificial. Ah, sem dúvida nenhuma. A gente muda os nossos hábitos, né? A partir da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Eles impactam nos hábitos da gente e, obviamente, nos nossos hábitos de consumo. Não, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. A grande transformação acontece no consumo, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Sem dúvida. Bom, eu queria falar de você ser conselheiro da Presidência da República nesse chamado Conselhão. Como é? Qual é o teu papel ali? Como vocês atuam? E o que é o Conselhão, né? Legal. Eu acabei de sair do Conselhão, até uma novidade poucos dias atrás.
Eu saí, fiquei 2 anos no Legal. conselho e agora estou muito bem representado na Flix pela Andrea Mustafa, que é a diretora de Relações Governamentais da gente. Então, o Conselhão é uma iniciativa que busca pelo governo federal, e teve presente em vários governos anteriores também. O Conselhão é uma iniciativa de buscar trazer para próximo do governo federal, seja ele qual for, lideranças da sociedade civil. Então, está lá a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, está o presidente do Palmeiras, o presidente do Corinthians, está estou eu, então vários outros empresários. Então é um perfil bem diverso. Essa é na primeira composição dos primeiros 2 anos do governo atual, né? Então eu lá estava muito na frente de tecnologia e inovação e também na frente de mobilidade, transporte. Legal. Então a minha ideia era trazer à luz alguns problemas que a gente tem de infraestrutura hoje, problemas tanto da infraestrutura de tecnologia quanto de transporte do Brasil, e tentar transformar isso em política pública. Construir políticas públicas, principalmente a 200 mãos, é um trabalho que demora, é um trabalho lento. Então não se pode esperar que seja feito do dia para a noite, mas foram 2 anos muito produtivos, muito proveitosos, e eu sou muito grato pela oportunidade aí do governo atual. E é bem interessante, você falou de infraestrutura, me lembrei do entrevistado do nosso primeiro programa, Rodada de Negócios, que foi o Milton, que é da área do setor de construção civil, e ele falou que um dos grandes desafios do Brasil é a infraestrutura. É isso? É isso. Hoje você vai ver, o Brasil hoje tem 100 e poucos aeroportos comerciais, 120, 130, algum número de 100, 150. Aeroportos comerciais. A gente tem hoje quase 5 mil lugares com pontos de embarque de rodoviária, quase 5 mil cidades com ponto de embarque de rodoviária. Para mim é ótimo isso, né? Porque o transporte rodoviário não tem concorrência em muitos lugares. Mas pensando no infraestrutura do ponto de vista de país, o Brasil hoje não consegue cobrir com aeroportos a boa parte da sua população. Você fala de infraestrutura portuária. Hoje o Brasil é um país que poderia fazer muito mais de cabotagem. Você tem toda uma questão de burocracia, de acesso de rodovias aos portos que dificulta isso. Então, assim, não é um problema de um governo, do governo atual, do governo anterior. Mais uma vez, a gente não entra no mérito. É um problema que o Brasil precisa resolver por longo prazo. Exato. Isso precisa estar no plano diretor do Brasil por longo prazo. A questão de não ter ferrovias é outro exemplo. E eu estou falando só infraestrutura de transporte, né? Se você for para a saúde, se você for para outros ramos, o Brasil não é só não são só as perdas humanas que o Brasil tem e o quanto isso dificulta a vida da população, que são mais importantes. É também a perda econômica, o quanto de negócio o Brasil deixa de fazer, o quanto o Brasil deixa de ser produtivo, deixa de ser competitivo na exportação em alguns setores por conta das limitações de infraestrutura. O próprio agro vai sofrer com isso agora se não resolver a questão de infraestrutura, né? Sem dúvida, concordo totalmente. E aí eu queria falar um pouco de você. Você teve algum líder em quem você se inspirou? Algumas pessoas que foram ali fontes das quais você bebia para chegar onde você está hoje, sabe? Pessoas que te inspiraram para chegar até aqui, que foram meio ferramentas que te ajudaram também. Olha, eu tenho muitas inspirações. Ninguém vai para lugar nenhum sozinho, né, Bruna? Então, eu poderia mencionar alguns dos gestores que eu tive diretos, porque é quem você mais convive. São pessoas que não são conhecidas do grande público, mas os gestores diretos que eu tive são muito importantes. Então, eu vou dar uma resposta meio filosófica para isso. Eu poderia listar livros e livros, poderia falar enfim, de grandes livros que eu li, mas eu vou deixar um conselho para algum gestor, para alguém que vá se beneficiar disso em casa. Busque ter lideranças diretas assim, que vão te influenciar. A maioria das coisas que você vai aprender vai ser por contato com quem sabe fazer, com quem é inspirador, contato contínuo. E por estar ali vendo como isso acontece e por ter com quem compartilhar grandes decisões, o risco e as vantagens de grandes decisões. Então, ter gestores próximos, o gestor direto, ser alguém que você confia é muito importante. Você vai sair da sua empresa para ir para outra empresa, quando você é um executivo, saiba bem, conheça a fundo quem vai ser o seu gestor na posição, porque aquela pessoa está ali não só para tomar decisões junto com você, mas para ser inspirador no que você precisa melhorar. Entenda-se na sua trajetória de sucesso as próximas pessoas que vão ser seus gestores, nem que se você for um empreendedor, dono da sua empresa, os seus investidores, conheça eles a fundo. Entenda se essas pessoas complementam o que você precisa. Porque no final das contas o gestor direto, são as pessoas do dia a dia que vão ensinar. Os livros ensinam muito, eu estudei muito na minha vida. Mas aí, os livros não necessariamente são a única fonte de conhecimento. Eu acho que é 10%, 15%. A prática vem muito mais, né? E está próximo de pessoas que entendem. E hoje você é o gestor de muita gente. O gestor de muitos gestores, né? O gestor de muitos gestores. E como você disse, é importante você ter com quem você compartilhe decisões, né? Enfim, o dia a dia, que não é fácil. Quais são os maiores desafios de ter um cargo como o seu de CEO? E quais são as decisões mais difíceis de se tomar?
As que doem. É engraçado, antes de ser CEO, eu fui diretor operacional, dirigi outras áreas, e são cargos que você precisa aprender muito neles para estar numa posição de CEO. Mas tem uma coisa específica do cargo de CEO. É uma posição muito solitária. Por exemplo, quando você vai fazer... Tem algumas decisões que você vai tomar, por exemplo, você vai fazer uma reorganização. Você vai ter que cortar cargos da empresa em um time ou em outro. Às vezes por uma questão de estar projetando a organização para o futuro, às vezes porque a empresa está numa situação difícil, ou uma pandemia. Você não tem como dividir isso com os seus diretores. Não tem como, é uma coisa que você vai ter que fazer sozinho, muitas vezes, ou boa parte sozinho. Você vai coletar opiniões, mas no final das contas existe conflito de interesse das pessoas. As pessoas querem ser impactadas. Você é a única pessoa que está numa posição organizacional de não ter conflito de interesse com nenhuma área, porque o seu interesse é o da empresa, daquela unidade de negócio da empresa. Então, você não tem conflito de interesse, idealmente, com nenhum dos times. Então, é uma posição muito solitária. Eu citei o exemplo da organização, mas tem várias decisões. Às vezes você vai ter que decidir, por exemplo, comprar ou não uma empresa. É você e o board, é você e os investidores da empresa. Porque, às vezes, você trazer à luz para as equipes que vai ser feito um movimento desse, vai trazer muito mais malefício do que benefício. Eu estou dando 2 exemplos, mas são infinitos em que a posição de CEO exige decisões que você tem que saber o que as pessoas pensam e coletar aquilo, mas nem sempre você vai poder compartilhar tudo. Então, o mais difícil da posição é que ela é muito solitária. Aqui no Brasil, a estratégia regulatória da gente, a gente trabalha de forma 100% correta, 100% honesta, que infelizmente não é o padrão de todos os setores aqui no Brasil e infelizmente não é o padrão do Brasil. Então, às vezes, a gente tem que ir muito fundo na nossa estratégia regulatória para como é que a gente vai resistir no longo prazo se a gente não consegue, no curto prazo, mudar como as coisas funcionam no Brasil. Então, você tem que planejar, por exemplo, tudo que você vai fazer pensando nos riscos do Brasil. E, às vezes, isso torna as coisas muito desafiadoras, especificamente no caso de ser um gestor do Brasil, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante quando, apesar de todos esses desafios de ser um gestor de sucesso no Brasil, eles mostram resultado, né? Aqui a gente trabalha... É bem mais difícil do que ser um gestor de sucesso em um país da Europa, isso eu garanto, tá? E olha, além disso, de você ser CEO de uma empresa global, como é a Flixbus, mas você também tem o olhar de quem empreende, de quem investe. A gente está encerrando o programa e tem muita gente que assiste e que sonha em empreender, né? E ter sucesso empreendendo. Para quem vai empreender... Também é um caminho solitário, muitas vezes. Tem dores que só quem está empreendendo tem. Quais são os principais desafios e o conselho que você daria? O principal desafio é que nada acontece do dia para a noite, né? Soluções do dia para a noite, ou você ganhou na loteria, que também não acontece do dia para a noite, tem que jogar muito, ou você simplesmente está fazendo alguma coisa de errado. Não existe resultado no curto prazo. Então, o grande desafio é a paciência estratégica. Eu sempre falo isso para minha equipe. O grande desafio é você saber que você ter flexibilidade de mudar a estratégia, mas você ter resiliência de não mudar ela todo dia. Você saber onde você quer chegar e você não mudar seu objetivo. Você só mudar em função das circunstâncias qual é o caminho que você está escolhendo. Então, essa mistura de balancear flexibilidade com resiliência e com visão de longo prazo e com paciência estratégica, isso é o grande conselho que eu dou para quem vai seguir qualquer jornada longa, seja ela de virar um atleta de sucesso, de construir uma empresa que vai valer bilhões ou de ser um executivo de sucesso. Em qualquer coisa você vai precisar desses quatro elementos. Boa! Edson, muito obrigada. Que trajetória inspiradora, né, minha gente? Que ótimo. Você tá aí, eu também tô daqui, viu? Super obrigada mesmo. Obrigado, Bruna. Obrigado, pessoal da Rede TV. Foi uma conversa incrível. Foi demais. Olha... O nosso Rodada de Negócios fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Tenha uma ótima semana, viu? E próximo domingo nós estamos de volta. Até lá!